Neste último final de semana, foram feitas carreatas, passeatas, sei lá o que, como é que motocicletas, não sei, pela dita esquerda brasileira, em apoio à candidatura do Lula da Silva, o fim da Lava Jato. Eu não sei bem o que eles apoiaram lá, mas enfim, contra o Bolsonaro, que ele deve ser empichado e coisas e tal. Bolsonaro fez suas próprias manifestações de rua, aquele passeio de motocicleta, que não tinha 1 milhão de motocicletas, mas também não eram 12 mil. E foram bastante motos, e ele já fez passeatas em todas as cidades em que muitas pessoas foram, e agora se discute quem fez mais. Como se isso fosse uma situação que trouxesse solução para os graves e profundos problemas que o Brasil atravessa. O mundo inteiro já passou por várias fases. O Brasil junto, mas sempre com o freio de mão puxado da locomotiva brasileira, ou seja, sempre atrasado. Né? Começamos com a Idade Antiga, em que a escravidão era a mão de obra disponível, e depois viemos para a Idade Média, que era a época dos suceranos, dos vassalos, né? Dos senhores feudais, que o cidadão nascia, crescia, morria como agricultor, cuidando das terras do seu senhor e ficando com um pouco lá para se alimentar. E isso ocorria com os filhos dele e tal, e isso durou muitos anos, 1000 anos. Depois, com o advento da Reforma Protestante, principalmente, e com aquela batalha, aquela guerra de 1525, na Alemanha, em que os camponeses se revoltaram contra os príncipes, indo até de encontro ao Calvino e ao Lutero, principalmente ao Martinho Lutero, que promoveu aquela revolução na igreja com as suas teses publicadas. Na verdade, ele diz-se hoje que ele estava a serviço dos príncipes, e quando os camponeses precisaram dele, ele ficou meio quieto. Depois nós tivemos a Idade Moderna, que foi a pré-industrial, em que se começou a conhecer uma coisa chamada mercadoria. E essa Idade Moderna veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a produção em massa de produtos. E com a produção em massa de produtos, tudo se tornou uma mercadoria. Então tudo tinha um preço. Aí veio Karl Marx e fez um trabalho científico muito bom e descobriu que o trabalho vendido pelos ex-camponeses que tiveram que vir para os burgos, para as cidades, para trabalhar, porque não tinha mais o que fazer no campo, acabaram tendo que vender sua força bruta, sua mão de obra, e trabalhar que nem escravos, quase como escravos, apesar de que eram livres para sair, recebiam por isso, mas trabalhavam 14 horas por dia, crianças, mulheres, não tinha distinção. Em seguida, a Revolução Industrial, a industrial, veio o tear de vapor, veio as locomotivas, veio a indústria pesada, a indústria com uma produção maior ainda. E esses trabalhadores que forneciam ao burguês, ao dono da indústria, a matéria principal para produzir, que era a sua mão de obra, o Karl Marx descobriu que isso era uma mercadoria. E que essa mercadoria tinha que ser levada em consideração, muito mais em consideração, do que os insumos que ele gastava para produzir o que ele queria.
E, tirado todos os custos, inclusive com o trabalho do trabalhador, sobrava um tantão assim para o proprietário do capital, e esse cidadão, isso o Marx chamou de mais-valia. Ele achou que tinha que diminuir esse valor até chegar a nada. E aí tem as consequências políticas, que eu não vou falar aqui agora, o fim do Estado, o comunismo científico, o comunismo não científico, que não vale a pena agora, não é o motivo de eu falar. O mundo atravessou todas essas coisas, mais 2 grandes guerras, mais uma série de insurreições, tanto na Inglaterra quanto na França, até na Europa em geral. Aqui no Brasil tivemos várias revoltas, balaiadas, dos escravos islâmicos em Salvador, a Sabinada e a Guerra dos Farrapos, uma série de insurreições nesse período também, no período imperial e no período da República, né? Principalmente enquanto Pinheiro Machado estava vivo. E essas pessoas que atravessaram tudo isso nunca pensaram o Brasil, nunca olharam o Brasil para efetivamente perceber aquilo que ele tinha de mais importante. A Revolução Francesa veio, derramou muito sangue, matou muita gente, houve um regicídio, mataram o rei da França, houve outra revolução na Inglaterra, onde o Carlos I foi enforcado. Quer dizer, houveram regicídios. Na Revolução Russa de 1917 mataram o czar, outro regicídio. E, na verdade, nada disso resolveu. O mundo continuou sendo dominado pelas forças do capital, do dinheiro e de mais ninguém. Existem teorias que dizem que é da conspiração, outros dizem que não é, em que existem muitas pessoas que acreditam que o mundo tem um governo único. E eu sou uma delas, não que tenha um governo único, mas que tem um poder que supera qualquer outro, tem. E esse poder pode ser de um governo paralelo, de uma reunião de industriais e banqueiros fortes, famílias riquíssimas, eu não sei ao certo ainda, mas existe isso. Tanto é verdade que vocês podem ver que as mudanças no mundo são mudanças muito abrangentes, né? A Margaret Thatcher veio, acabou com o estado de bem-estar social, juntamente com o Ronald Reagan, e com isso criaram o neoliberalismo, que se espalhou pelo mundo inteiro. O mundo inteiro é neoliberal, até hoje. E o estado de bem-estar social, que era uma forma de conter as hordas de trabalhadores que queriam viver bem, ter uma boa saúde e ter segurança, escola, comida, essas coisas, foi praticamente extinto. A queda do Muro de Berlim nada mais foi do que a derrocada da economia comunista, que nunca houve de verdade. Eles tentaram implantar, mas eles não tinham preço. As coisas não tinham preço, então ficou difícil. E aí, quando eles foram ver, o governo comunista estava tomado por máfias, por super empresários, porque é impossível que de 89 para cá tenham surgido os bilionários russos como surgiram os bilionários do petróleo, que foi quando descobriram o petróleo. Eles levaram muito tempo para se tornar bilionários. E os russos, em 10 anos, já estavam comprando o mundo. Agora, na China, a mesma coisa. A China está comprando o mundo, o Brasil, e o que ela puder comprar, ela vai comprar. Enquanto isso, nós estamos aqui disputando para ver quem é que fez a maior carreata, a maior passeata. Faça-me o favor, né? Está na hora de pensarmos na reconstrução, ou melhor, na construção de um novo Brasil. Reconstruir, não. Precisamos ter a coragem
de admitir que temos que derrubar a casa e começar outra. Com organização, com paz, com tranquilidade e adotar o regime parlamentarista e o voto distrital puro. Essa é a minha opinião. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos viver fases pontuais, em que um presidente vai dar mais atenção para estradas, o outro vai dar um pouco mais de atenção para a educação, o outro vai dar um pouco mais de atenção para a infraestrutura, e no final não vamos ter nada, não vamos ter boas estradas, nem boas escolas, nem bons hospitais, nem saúde, nem alimentação barata, nem transporte barato, nem nada. Então é preciso construir um novo Brasil. E para isso é preciso coragem. Então, em vez de ficar medindo quem é que fez a maior passeata, vamos saber quem é que tem a coragem de chegar para o público e dizer: se eleito eu for, eu vou convocar uma Assembleia Constituinte, vou acabar com o Brasil. Não tem que aprofundar essa aí. Tem o Reinaldo Azevedo que diz que tem que aprofundar a Constituição de 1988. Não, ela já foi retalhada demais. São muitas emendas constitucionais. Nós precisamos de começar do zero. Quem acha que não, se sujeite a ter o Lula de presidente novamente.